Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. Biografia histórica. Luís de Camões, o gênio português. Luís Vaz de Camões foi um poeta nacional português, considerado uma das maiores, se não a maior, figura da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. A Casa dos Camões tem a sua origem não em Portugal, mas na Galiza, perto do Cabo Finisterra. O primeiro antepassado direto de Camões que se mudou para Portugal foi Vasco Pires de Camões, um trovador, guerreiro e fidalgo galego que chegou ao país em 1370. A poesia de Vasco, que possuía uma índole nacionalista, contribuiu para afastar a influência bretã e italiana e ajudou a conciliar um estilo trovadoresco nacional. Vasco também recebeu cargos, honras e terras do rei Dom Fernando I. O filho de Vasco, Antão Vaz de Camões, serviu no Mar Vermelho e casou com Dona Guiomar da Gama, uma parente de Vasco da Gama. Deste casamento nasceram Simão Vaz de Camões, que serviu na Marinha Portuguesa e foi um comerciante na Guiné e na Índia, e Bento, que estudou letras e ingressou no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Simão casou com Dona Ana de Sá e Macedo e com ela teve apenas um filho, Luís Vaz de Camões. Camões nasceu na cidade de Lisboa em 1524, porém, 3 anos depois do seu nascimento, ele teve que abandonar a cidade devido a um surto de peste. A família acompanhou a corte e mudou-se para Coimbra. Depois do surto da peste ter acabado, a família voltou a Lisboa, porém, aos 12 ou 13 anos, o tio de Camões, Bento, encaminhou para Coimbra para começar os seus estudos. Segundo a tradição, Camões era um estudante indisciplinado, porém ávido pelo conhecimento, que se interessava pela história, cosmografia, literatura clássica e moderna. Não se sabe se Camões estudou na Universidade de Coimbra ou no Colégio do Mosteiro, porém, é possível que Bento o tenha educado, tendo em conta que era chanceler da Universidade e prior do Mosteiro. Apesar disto, é evidente que a sua educação foi sólida. Aos 20 anos, antes de ter concluído os estudos, Camões deslocou-se para Lisboa, e apesar da sua família ser pobre, ela era nobre, e por isso, ele conseguiu estabelecer contactos intelectuais na corte de Dom João III e iniciou-se na poesia. Durante a sua estadia na corte, alguns historiadores acreditam que Camões foi aio do filho de Dom António Noronha, conde de Linhares, porém, esta hipótese parece pouco plausível. Sabe-se que Camões levou uma vida boêmia, frequentou tabernas, envolveu-se em arruaças e em relações amorosas tumultuosas. Em várias das biografias do poeta, várias damas nobres são citadas, porém, acredita-se que estas citações sejam apenas adições para aumentar a lenda do poeta. Entre estas, fala-se de uma paixão com a infanta Dona Maria, a irmã de João III, uma audácia que supostamente valeu-lhe tempo na prisão, e de outra paixão com Cantarina da Taíde. Esta foi outro amor frustrado do poeta, que acabou por se autoexilar no Ribatejo e depois em Ceuta. Camões permaneceu 2 anos em Ceuta e foi lá, durante uma batalha naval no Estreito de Gibraltar, onde perdeu o seu olho direito. Um documento de 1550 menciona Camões como um alistado para viajar à Índia. O documento diz o seguinte: Luís de Camões, filho de Simão Vaz e Ana de Sá, moradores em Lisboa, namoraria, escudeiro, de 25 anos, barba e ruivo, trouxe por fiador a seu pai, vai na nau de São Pedro dos Burgaleses, entre os homens de armas. O poeta acabou por não embarcar imediatamente. Numa procissão do corpo de Deus, envolveu-se numa rixa e feriu com sua espada Gonçalo Borges, um empregado do Paço. Por causa disto, foi preso, mas acabou por ser libertado por ordem régia, a 7 de março de 1553. Pouco tempo depois, viajou na nau São Bento, da frota de Fernão Álvares Cabral, filho de Pedro Álvares Cabral, que zarpou para a Índia a 24 de março de 1553. Durante a viagem, a frota perdeu 3 navios devido a uma tempestade ao longo do Cabo da Boa Esperança. Mesmo assim, Camões chegou a Goa no ano seguinte e alistou-se imediatamente ao serviço do então vice-rei da Índia, Dom Afonso de Noronha, e combateu numa expedição contra o rei de Chembé. Em 1555,
Afonso foi sucedido por Dom Pedro Mascarenhas, que ordenou a Manuel de Vasconcelos que fosse combater os mouros no Mar Vermelho, tarefa onde foi acompanhado por Camões. Mas a frota portuguesa não encontrou inimigos e invernou em Ormuz, no Golfo Pérsico. Durante este tempo, é provável que Camões já tinha iniciado a escrita de Os Lusíadas e no ano seguinte, quando voltou à Índia, encontrou no seu governo Dom Francisco Barreto, a quem compôs o Auto do Filodemo. Isto sugere que Francisco era favorável ao poeta, mas quando uma sátira foi publicada por um autor anónimo que criticava a corrupção na colónia portuguesa, Camões acabou por ser preso. Apesar disto, é também possível que Camões tenha sido preso não por uma sátira, mas por dívidas contraídas. Permaneceu preso até 1561. No entanto, quando Dom Francisco Coutinho assumiu o governo, Camões foi por ele libertado, empregado e protegido. Provavelmente exerceu o cargo de provedor-mor dos defuntos e ausentes para Macau, em 1562, e desempenhou-a até 1564 ou 65. Enquanto Camões desempenhou o seu cargo, Macau era um entreposto comercial em formação, quase deserto, e diz a tradição que escreveu uma parte dos Lusíadas numa gruta, que mais tarde recebeu o seu nome. Quando voltava a Goa, o navio onde Camões seguia naufragou, segundo a tradição, na foz do rio Mekong, e os únicos sobreviventes foram o poeta e os manuscritos de Os Lusíadas. O seu resgate demorou meses, e quando foi resgatado, foi levado a Malaca, onde foi preso por apropriação indébita dos bens dos defuntos a ele confiados. Segundo Diogo de Couto, um historiador e amigo de Camões, uma donzela chinesa chamada de Dinamene, pela qual o poeta se apaixonou, morreu num naufrágio, mas outros historiadores dizem que esta história deve ser rejeitada. O vice-rei de então era Dom Antão de Noronha, um amigo de longa data de Camões, e pensa-se que um posto oficial na feitoria de Shaul foi oferecido ao poeta, porém este não chegou a tomar posse. Segundo Manuel Severino de Faria, os últimos anos do poeta na Índia foram marcados pela poesia e pelas atividades militares. O cotidiano exato de Camões na Índia é desconhecido, porém é possível que o poeta tenha encontrado e até convivido com vários portugueses ilustres que estiveram na Índia, como Fernão Mendes Pinto, Fernão Vaz Dourado, Fernão Álvares do Oriente e Garcia da Horta. Ainda é possível que, em tais reuniões que contavam com a presença de intelectuais, estivesse presente a ideia de uma academia no Oriente, que reproduzia o modelo das academias renascentistas. Não se sabe o porquê de o poeta ter desejado voltar a Portugal, mas a dezembro de 1567, ele embarcou na nau de Pedro Barreto para Sofala, em Moçambique, onde o último foi designado governador, e quando chegasse lá, esperaria por um navio que o levaria para Lisboa. Porém Barreto era traiçoeiro, fazia falsas promessas ao poeta, e quando Diogo de Couto encontrou Camões 2 anos depois deste ter partido da Índia, ele encontrava-se numa situação precária. Camões tentou seguir viagem com Couto, mas acabou por ser embargado por Barreto, devido aos gastos que este teve com o poeta. Mesmo assim, os amigos de Camões reuniram a quantia necessária para o libertar, e o poeta chegou finalmente a Portugal, a bordo da nau Santa Clara, a 7 de abril de 1570. Em Portugal, o poeta acabou finalmente Os Lusíadas e recitou a obra a Dom Sebastião, que decidiu que a obra fosse publicada em 1572 e concedeu uma pensão ao poeta devido aos serviços prestados na Índia. A pensão de 15.000 réis anuais não era um luxo, mas para um soldado veterano a pensão deve ter sido considerada suficiente. Os anos finais do poeta foram passados numa casa próxima à igreja de Santa Ana, segundo a tradição, num estado de miséria, mas esta versão é muito provavelmente um exagero romântico, tendo em conta que Camões conseguiu manter o seu escravo que trouxe do Oriente, e vários documentos revelam que dispunha de alguns meios de vida. Depois da derrota em Alcácer Quibir, o poeta acabou por adoecer de peste e morreu a 10 de junho de 1580. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.